Saudações a todos, saudações meus irmãos, que bom estarmos novamente juntos para estudarmos, aprendermos um pouco mais sobre a doutrina dos espíritos, mais especificamente um item que nós vamos abordar hoje é a valorização da vida. Já que nós estamos no Setembro Amarelo, de combate ao suicídio, nós vamos abordar algum desses temas neste momento, tá? Mas por enquanto vamos ler uma mensagem do livrinho de Lorival Lopes, Toques de Luz, para que a gente possa fazer a prece inicial. Ele diz assim, equilibre, prazer e responsabilidade. Una os dois. Onde entrar um, que entre também o outro. E para sentir onde estão, consulte a consciência. No trabalho, se está bem apto para desempenhá-lo, não pense em acomodação, descanso, férias, a fim de ser feliz. No lar, na rua, nos relacionamentos, dê bons exemplos por palavras e ações. Nunca despreze uma boa intenção, nem pense que o conforto material é o que mais agrada ao coração. O conforto é melhor quando merecido. Então nós vamos nesse instante, meus irmãos, elevar nosso pensamento, nos conectar neste instante com o nosso amado Mestre Jesus, com o nosso querido Deus, para assim sintonizarmos a luz, o amparo, a proteção, a harmonia, e que possamos receber as nossas informações, acolhê-las, aproveitá-las da melhor maneira possível, pois estamos sempre em evolução neste planeta, precisando sempre, Jesus, dos teus ensinamentos, da tua orientação. E assim, nós te agradecemos por enquanto. Muito obrigado, que assim seja. Então, meus irmãos, valorização da vida. Esse é um tema muito bom que a gente aborda todos os anos nesse período, mais ou menos, por conta do Setembro Amarelo. Né? Como eu havia dito antes, Setembro Amarelo fala especificamente sobre o suicídio. Então, nesse item de valorização da vida, é justamente para promover a valorização da vida, para que a gente, através do que nós vamos estudar aqui, possamos ser agentes de valorização da nossa vida e da vida do nosso próximo. Esse é o mecanismo. Essa é a parte importante. E a gente já começa com Emmanuel, lá no Fonte Viva, lá na lição número 32, nos falando assim: a tempestade da hora em que vivemos é, muitas vezes, a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Então, a tempestade que agora a gente vive, ela vai promover o bem-estar no futuro, ou seja, as dificuldades, as dores, os processos penosos, dolorosos, que às vezes a gente passa aqui angustiosos, vão moldar nós como espíritos para termos um resultado muito melhor de brandura, de entendimento, né? De bem-estar, como ele fala aqui. E a gente vai falar sobre alguns itens, tá, que compõem a nossa sociedade hoje. Entre eles está a eutanásia, o aborto e o suicídio. Tá? São itens importantes que a gente tem que abordar, mesmo difíceis, mas eles fazem parte desse processo quando a gente valoriza a vida. A gente precisa entender como isso funciona. Precisa entender o que se passa. Não adianta somente a gente ficar olhando como se nós estivéssemos numa arquibancada e olhando um jogo. Não, a gente às vezes é chamado para jogar também. Mas para isso a gente tem que ter entendimento, saber do que se passa, saber quais são as regras. Quais são as regras da nossa vida? Quais são as regras para bem viver? Nossa, isso dá pano para manga, nós falaríamos aqui por muitas horas. Isso dá matéria de estudo dentro da casa espírita para grupos de estudo por anos.
O Evangelho do Cristo todo está baseado nisso, nas regras do bem viver, nas regras que nos moldam nossa moral interna, que nos garantem sucesso na nossa evolução espiritual. Porque nós estamos encarnados para evoluir espiritualmente. A matéria e nosso corpo físico, eu volto a dizer, são meios, porque o fim é a evolução do nosso espírito, de nós espíritos, certo? Veja bem, lá no Livro dos Espíritos, na questão 880, o Kardec pergunta para os espíritos assim: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Vejam o que ele fala. A resposta é a seguinte: o de viver. Esse é o direito natural do homem. Direito. Nós temos o direito de viver. Daí ele complementa: por isso ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante. Nós temos o direito de viver, as outras pessoas também têm o direito de viver, mas nós não temos o direito de atentar contra a vida de ninguém, de tirar a vida de ninguém, seja em que circunstância for. Nem de fazer nada que possa comprometer sua existência. Nós não temos o direito de comprometer a existência de ninguém, de barrar o progresso de ninguém. Ao contrário, né? Nós, como espíritas, ou melhor, nós como cristãos, nós temos o compromisso interno, moral, de ajudar os semelhantes, de facilitar a vida dos nossos semelhantes, de amparar nossos semelhantes. Essa é a nossa grande missão. Mas esse aqui é uma pergunta que ela é importante para nós refletirmos no sentido de que ela nos norteia. Ela que norteia a valorização da vida. A gente valora a vida pelo direito de viver. É assim que as coisas funcionam. Então a gente vai ver algumas coisas, como por exemplo, né, a eutanásia. A eutanásia vai contra a valorização da vida, ela vai contra o direito de viver. Certo? Ela diz assim, ó: é todo ato praticado para abreviar piedosamente o irremediável sofrimento de uma pessoa. Então o que a gente quer dizer com isso? As pessoas estão moribundas, né? Estão doentes, estão acamadas, estão em fase terminal de vida, estão já encaminhando para as suas últimas fases do processo reencarnatório, e alguém olha para aquilo e diz assim: bah, ele está sofrendo demais, essa pessoa está sofrendo demais. Vamos dar um jeito e terminar com isso. Aí pode ser com o auxílio do médico, auxílio de uma enfermeira, auxílio de quem quer que seja, ou até a própria pessoa, vai lá e termina com a vida daquela pessoa que está em sofrimento. O que acontece? Acontece um processo muito complicado aí. Primeiro, quem tira a vida de alguém é assassino, em qualquer circunstância. Tá? Não vamos botar um adjetivo bonito numa coisa que não é. Tá? Porque o direito é de viver. E nós não temos o direito de tirar a vida. Quando tiramos a vida, o que acontece? O nosso Código Penal, aqui da Terra, do mundo físico, nos diz que nós somos assassinos. Nós cometemos um homicídio. Nós somos homicidas. Tá? É pesado? Sim. Mas é para ser. Porque isso aí não é uma coisa, não é uma brincadeira. Não é algo simples. Porque quando alguém abrevia a vida de uma pessoa, mesmo que ela esteja passando por dores, sofrimentos e numa fase terminal de vida, ou às vezes nem é tão terminal assim, porque tem gente aí, por exemplo, que sofre um AVC, alguma coisa, e fica acamado às vezes 2, 3 anos, 5 anos, 6 anos, sei lá. Sofrendo às vezes, precisando de assistência o tempo inteiro. Nós temos que entender que não é só o corpo físico que conta. O que conta é o espírito. E o espírito está naquele momento tomando o seu remédio. A dor que o corpo físico sente, a angústia, o sofrimento que o corpo físico sente, é o remédio que vai curar chagas que estão no espírito. E essas chagas precisam passar por esse processo.
para que elas sejam queimadas, liquidadas. E aí a gente está cortando a oportunidade que o espírito tem de muitas vezes dar um salto na sua evolução, um salto evolutivo em função, às vezes, de um período aí em que ele vai definhar e o seu corpo físico vai perecer. Claro que não é fácil ver. Alguém passando mal, alguém morrendo, não é fácil ver. Mas não é do nosso direito tirar essa vida. É assim que funciona. Então, esse processo de eutanásia, ele é muito, muito complicado. Na questão 953 diz assim, quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? O que os espíritos respondem? É sempre culpado aquele que não aguarda o termo de Deus. É Deus que decide a hora que a gente vai desencarnar. É Deus que decide quando os nossos laços fluídicos se cortam do nosso corpo físico e a gente adentra o plano espiritual. E talvez numa boa condição, né, a gente já vai direto para uma colônia espiritual. Não precisa passar por situações constrangedoras em zonas umbralinas. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não vem em último instante? Ou seja, e se a gente vai lá e tira a vida de uma pessoa querendo dar um pouco de abreviar esse sofrimento, mas daqui a pouco essa pessoa voltaria num estado saudável novamente. E a gente foi lá e tirou a vida. Então isso tudo pesa, não é? Existe também o suicídio assistido. Suicídio assistido envolve duas pessoas. Envolve o doente que não tem condição de tirar sua própria vida, pede para uma outra pessoa tirar sua própria vida. Aí nós temos ali um suicida e um homicida, um suicida e um assassino. Porque um que quer morrer e outro que vai fazer a vontade daquele. Não funciona assim, né, pessoal? Não funciona assim. Quando a gente tem um mínimo de entendimento do que Deus tem preparado para nós, quando a gente tem um mínimo de entendimento sobre reencarnação, e aí o Espiritismo nos alerta e nos ajuda muito nesse sentido, a gente percebe que, na verdade, nós não devemos fazer isso. Porque a gente cria um laço de compromisso com essas pessoas. Aquele que tira a vida do outro vai ter que ressarcir esse processo em outra encarnação. Aquele que pede para ser tirado da vida, ele é um suicida, ele vai sofrer muito, muito depois de desencarnar. Mesmo que ele abrevie por pouco tempo, né? Mas é um sofrimento muito grande. Nós vamos falar sobre suicídio daqui a pouco. Existe também alguns outros conceitos, como a distanásia, que é aquelas pessoas que prolongam a vida com máquinas e aparelhos e remédios e não deixam a pessoa desencarnar de forma natural, muito complicado, né? A gente vê na televisão o caso do Michael Schumacher, né? Que a mulher dele deixa ele, prolonga a vida dele por aparelhos e agora dizem que ele tem consciência ou não tem, não sei. O que a gente sabe é que esse processo existe. E existe em vários lugares. Quanto mais recurso financeiro tem, mais se faz isso. Isso é um apego que os parentes que estão aqui têm com a pessoa que está num processo já, que deveria talvez ter já desencarnado, e já estar bem, já estar melhor, fica presa a uma situação. E por último aqui a gente tem a ortotanásia, que seria a boa morte, né? A ortotanásia vem contra tudo isso daí. É garantir que a pessoa tenha um final digno e bom e natural. E vai acontecer quando Deus quiser que aconteça. Né? Seria tipo aquelas pessoas que estão preocupadas com pacientes em fase terminal. Isso existe muito nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil também é alguma coisa. Então eles promovem uma vida que está findando
para essa pessoa, para que ela tenha aqueles momentos finais de bem, né, com ela mesma e com os outros, e que desencarne naturalmente. Vimos isso, vamos para aquela chaga da sociedade que é muito complexa, e quando eu digo muito complexa, eu digo que existem questões sociais que envolvem isso, questões de correntes de pensamento, de ideologias e uma série de outras coisas que deixam esse assunto flutuando. Então é muito complicado. Eu estou falando do aborto. O aborto é um problema. Chega a ser quase um tabu. E aí a gente tem de um lado correntes que querem legalizá-lo, de outras que não querem, que lutam para que isso não aconteça. Mas a gente sabe que o aborto em qualquer situação tem algumas ressalvas que eu vou ler aqui, né? Ele é bem complicado, né? Bem complexo. E também traz situações difíceis, porque agora envolvem duas pessoas. Envolve a mãe e envolve o espírito que está reencarnando ali, que está numa situação de feto, ou de embrião, ou às vezes isso é na concepção. Mas veja bem aqui, ó. Todos os livros de embriologia são unânimes em afirmar que a vida começa com a fecundação. O embrião não é uma aparência, não é um apêndice da mãe, mas uma individualidade. Ou seja, ele não é um pedaço da mãe, como um braço que ela pode cortar fora por seu livre-arbítrio, e aí arque com as consequências. Ninguém faz isso para si, não é? Agora, é uma outra vida, é uma individualidade. Você não tem direito a isso. O seu direito é de viver e o direito de deixar viver. Nós não temos o direito de tirar a vida e nem de prejudicar a vida quando ela está andando. Aí a gente vê assim, ó. Na pergunta 344 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? E a resposta é: a união começa na concepção, ou seja, vejam bem, na concepção. Mas só se completa por ocasião do nascimento. Claro que vai se completar na hora do nascimento, sim. Aí a gente sabe disso. Mas as coisas não são tão simples quanto parece. Em alguns casos, ou melhor, em muitos casos, a gente percebe que o espírito reencarnante, ele já está acompanhando aquela família, já está acompanhando aquela mãe, aquele pai, ou só aquela mãe, ou a família que vai lhe acolher, seja qual for, pode ser do pai, da mãe, dos avós, né? Ele está acompanhando. E quando ele está acompanhando, às vezes por 1 ano, 2 anos antes, para entender para onde ele vai, às vezes para perdoar um processo de vidas passadas que ocorre entre a mãe e o reencarnante, ou o pai e o reencarnante. E esse processo, ele se passa de uma maneira em que tem muita gente envolvida, tem muitos espíritos de luz envolvidos num projeto reencarnatório desse espírito reencarnante. E aí, quando acontece o processo, que eles retroagem ele, e aí ele adentra no momento da fecundação ali, o processo ali do zigoto, né, que seria a célula principal, primeira, né, daí ele vai simplesmente tirar da sua vida, tirar da sua oportunidade de viver, de se desenvolver nessa encarnação. É muito complicado isso, muito complicado. Aqui tem uma pergunta bem interessante na 359, que diz assim, ó: dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? E aí a resposta dos espíritos é assim, ó: preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe, tá? A sacrificar
se o que já existe. Ou seja, se a gravidez oferece algum risco de vida para a mãe, é preferível então o aborto. É preferível que se interrompa a gravidez. Mas porque senão não adianta deixar um nascer para que o outro morra. Isso aí é um contrassenso. Realmente, os espíritos têm razão no que eles falam. Isso justifica algumas coisas às vezes que acontecem. Por isso que é um pouco relativo, por isso que é um pouco polêmico. Tá? Quais são as consequências que o espírito abortado sofre? Vejam bem. Outro sim, em estado de desespero por sentir-se impedido de completar o ciclo da vida, o espírito estabelece processos de obsessão que se complicam. Ele pode se tornar um obsessor. Culminando por alienar-se a mulher de consciência culpada. A mulher normalmente que faz o aborto, que pratica o aborto, ela sente culpa, ela sente remorso com o passar do tempo. Nossa, é uma quantidade gigantesca. O percentual é enorme de mulheres que se arrependem, sentem remorso, sentem a falta do filho. Que estranho, né? Mas é assim mesmo que funciona. Porque o organismo dela estava preparado, o espírito dela estava preparado para receber. Mas a gente não sabe por que lá os laços foram cortados. E olha só o que acontece. Formando quadros depressivos e outros em que a loucura e o suicídio tornam-se portas de libertação mentirosa. A gente está percebendo que o espírito que vem, ele passa por um processo de ódio, de raiva, e ele atenta contra aquela mãe que não deixou ele vir, ou contra quem estiver envolvido no processo. A gente vê processos obsessivos bem pesados de espíritos abortados em relação à mãe ou em relação à família. E esse processo, às vezes, ele se aproveita do remorso que a mãe tem, das culpas que ela leva em relação a isso, porque fica marcado nela. E ele obsedia e gera tristeza, gera mais mágoa interna e gera depressão. E pode, em alguns casos, até a mãe não suportar esse processo e acabar tirando a própria vida. As consequências são bem graves, gente. As consequências não são só físicas. As consequências, se fossem só físicas, seriam até simples. Mas as consequências são muito mais graves porque elas são consequências espirituais. Aquele indivíduo não deixou de existir só porque ele foi abortado. Ele continua existindo. E teve várias encarnações antes. Talvez encarnações com a própria família que receberia ele. Então esse processo aí tem que ser muito bem cuidado, muito bem pensado, né? Aqui tem uma ativista anti-aborto nos Estados Unidos chamada Diana Jensen. Ela tem no Facebook lá, vocês procurarem Cultura da Vida, vocês vão achar a página que ela posta alguns textos. Ela é sobrevivente de um aborto de solução salina. E ela diz assim, agora ela está falando como vítima do aborto, mas que conseguiu ficar viva, né? E ela diz assim, se o aborto somente diz respeito aos direitos da mulher, então quais são os meus direitos? Não tinha nenhuma feminista radical reclamando meus direitos violados naquele dia. Na verdade, minha vida estava sendo exterminada em nome do direito das mulheres. Ela critica a questão do feminismo, né, radical. Tudo aquilo que é extremo é complicado, tá? Em todos os sentidos. Até aquele religioso que é extremista, ele é fanático. E a gente pode ser fanático em vários setores da vida. Então, aqui ela está falando disso, que as feministas defendem o aborto, a legalização do aborto, o direito do corpo da mulher, mas daí ela faz esse contraponto. Onde é que eles estavam quando eu estava sendo morta?
Só que ela sobreviveu. É bem legal de ver os textos dela. Sugiro para vocês. Procurem no Facebook, Cultura da Vida. O nosso queridinho Mário Quintana, que a gente gosta tanto, né? Que tinha uma sensibilidade fora do comum. Porque os poetas, os artistas, eles têm a sensibilidade de trazer em sentimentos, às vezes compêndios gigantes científicos sobre a vida, complexos, eles trazem. E ele diz assim, ó, isso aqui é um partezinha do que ele escreveu. Ele diz assim: o aborto não é, como dizem, simplesmente um assassinato. É um roubo. Nem pode haver roubo maior. Porque, ao mal logrado nascituro, rouba-se-lhe este mundo. O céu, as estrelas, o universo, tudo. O aborto é o roubo infinito. E eu diria que é bonito o que ele escreveu se não fosse de algo tão grave. Mas Mário Quintana gostava tanto do mundo, gostava tanto da vida. E ele gostava tanto de ver a natureza e as coisas que ele acha que é um crime privar alguém de passar por isso, de ver isso, né? Privar alguém de ter o seu processo de evolução, o seu processo de como é que nós vamos dizer assim, de provação, de experimentação, né? De passar pelas dores, de passar pelas doenças terminais que a gente falou antes, que talvez já estavam tudo programado. Então, lá no coração da gente, vamos pensar, sempre se dá um jeito. A vida vem em primeiro lugar, vamos valorizar essa vida, principalmente essa que está vindo. Então, meus amigos, nós vamos para outro item aqui, que é o item que está movimentando o nosso setembro, o Setembro Amarelo, puxado pelo CVV, o Centro de Valorização da Vida, né? Que é o seguinte: em regra, o homem não tem o direito de dispor da vida, por isso que esta lhe foi dada, visando a deveres a cumprir na terra, razão bastante para que não a abrevie voluntariamente, sob pretexto algum. Mas ao homem, visto que tem o seu livre-arbítrio, ninguém impede a infração dessa lei. Sujeita-se, porém, às suas consequências. Ou seja, nós temos, através do nosso livre-arbítrio, a possibilidade de fazermos muitas coisas. E uma delas é de tirar a própria vida. Algumas pessoas talvez não tenham mais esse direito, né? Dependendo da circunstância em que elas vivem. Porque o livre-arbítrio, ele é relativo e ele é pleno. Quanto mais evoluído, mais pleno. Quanto mais complicada a vida for da pessoa, menos direito ela tem de fazer as coisas que ela acha certo na cabeça dela. Mas vejam bem aqui, ó. Sujeita-se, porém, às suas consequências. Consequência de um suicídio é uma consequência muito, muito, muito grave. Muito, muito difícil. Daria para dizer assim que ela é a pior situação em que o espírito vai passar quando ele desencarnar por um suicídio. Nós temos um livro muito importante dentro da doutrina espírita que a Ivone do Amaral Pereira psicografou. Na verdade, ela não chegou nem a psicografar, ela vivenciou e narrou, escreveu, que é o Memórias de um Suicida. Um livro bem completo, bem importante, que não pode ser menosprezado no sentido de que ele traz uma visão bem real e concreta sobre o que acontece. E ali ele vai falar sobre um escritor português que, quando encarnado, era chamado de Camilo Castelo Branco. Escreveu várias obras, ficou cego,
não suportando a vergonha de ser um escritor cego perante a sociedade, então aí entra orgulho e vaidade, ele dá um tiro no ouvido. Assim. Ele dá um tiro no ouvido e desencarna. Daí no livro ele tem o pseudônimo de Camilo Botelho, para diferenciar do poeta encarnado, né? Assim como Allan Kardec também trocou de nome, né? A gente percebe ali que ele narra todos os detalhes. Ele narra com riqueza de detalhes, né? Como é que foi o tiro, o que aconteceu com ele, que ele não morreu, que ele ficou zanzando, perambulando, perdido. Daí ele foi recolhido, foi levado até um local que eles chamam de Vale dos Suicidas, onde ele teve que ficar por muitos anos para, como é que vamos dizer assim, esgotar a energia física que ele ainda tinha, né? E daí depois ele foi chamado, daí ele vai para uma região que é tipo um castelo, que Maria de Nazaré que coordena, né? Que é os Servos de Maria, né? E eles fazem o tratamento todo dele lá. E ele fala das impressões, narra outros colegas que desencarnaram, o que acontece com cada um, os processos de desligamento, os processos em que o ato que eles cometem a suicídio fica se repetindo, 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 repetindo constantemente num loop infinito, até o momento em que ele consegue se equilibrar, consegue ficar bem, até o momento em que ele consegue começar a acompanhar, ele faz visitas daí no plano físico. Tem um processo bem interessante no livro que fala sobre como uma equipe mediúnica encarnada consegue ajudar os suicidas, até ele ficar bem e aí estudar numa universidade que tem lá dentro, né? A Legião dos Servos de Maria. E lá tem pessoas de todos os lugares do mundo atuando, em nome de Maria de Nazaré. Esse é um livro muito bom. Sugiro a vocês que leiam. Aqui no livro do Martins Peralva, O Pensamento de Emmanuel, ele lista algumas causas que levam ao suicídio. Dentre eles, a primeira seria a falta de fé. As pessoas não se espiritualizam, ficam muito materializadas e não se espiritualizam. Então elas não conseguem ter fé no futuro. Fé em algo que pode ajudá-las ou o melhor. Daí o que acontece? Elas ficam impelidas a tirar a vida, porque elas não conseguem entender esse processo. E aí a gente tem aqui o orgulho ferido, que aí é um problema grave, né? Nós estamos encarnados na Terra aqui justamente para combater o orgulho, a vaidade, o egoísmo. E as pessoas muito orgulhosas, elas não suportam esse combate ao orgulho, não entendem isso como um processo evolutivo, e aí acabam também incorrendo nesse ato. Esgotamento nervoso, ele coloca, que é quando você fica com a cabeça tão cheia que você não consegue suportar a si próprio, né? Acaba também tendo esse problema. Loucura, as doenças mentais que levam a esse processo, o tédio da vida. Quando a pessoa não consegue entender que ela deveria fazer um movimento em prol do próximo, ela fica contida e olhando só para si, e daqui a pouco a vida perde o sentido. E aí ela fica tediosa, fica arrastada. E esse é também uma das causas. Moléstias consideradas incuráveis, né, que a gente já falou lá na eutanásia, naquelas outras, né, que as pessoas não suportam receber uma notícia de uma doença que é terminal. E às vezes o médico diz assim, olha, esse câncer no fígado aí vai lhe dar ainda mais uns 3 meses de vida.
E aí se desesperam, né? Indução de terceiros, né? Tanto encarnados quanto desencarnados. Tá? Os encarnados é um ato de extrema maldade induzir alguém ao suicídio. Ou praticar um bullying, uma coisa nesse sentido, que vai fazer com que a pessoa fique mal, né? Lembramos que lá no começo fala, né? Que a gente não deve atentar contra a vida e nem prejudicar o seu andamento. E o que é pior ainda são os desencarnados. Porque nós temos desafetos no plano espiritual, sim. Esses desafetos estão lá e eles acabam, muitas vezes, nos encontrando. Porque a gente não está bem com a gente mesmo, a gente não se espiritualiza, a gente não eleva o nosso pensamento, não mantém uma vibração boa, e eles nos encontram. E aí vem nos cobrar. Ou até mesmo espíritos oportunistas, né? Ou seja, eles estão ali e vão fazer o que eles acham certo. E as pessoas às vezes não suportam isso. Então, esse é um problema, não é? Mas nós devemos pensar o seguinte, ó. Nós temos o CVV, Centro de Valorização da Vida. Guardem esse número, 188-188. Dá para ligar a qualquer hora que alguém vai nos atender e vai nos ajudar e vai nos amparar, se a gente não estiver bem. Certo? Então, esse é um processo bem legal. Existem os sinais de alerta que um suicida, um potencial suicida, ele tem, que são as ideações suicidas. Ele cria na cabeça dele situações e eles falam isso, tá? Eles falam. Um suicida dificilmente ele comete o suicídio sem que alguém não perceba algo. Talvez não percebeu porque não quis, mas que essa pessoa deu sinais, ela deu. Normalmente eles incluem no vocabulário deles frases do tipo assim: eu preferi estar morto. Eles conversam e no meio do diálogo eles falam isso. Ou eu não posso fazer nada, tipo com uma sensação de impotência. Ou senão eu não aguento mais, esse não aguento mais, não suporto mais, é muito para mim, isso vem. Vamos ficar atentos a isso, porque eles ficam falando isso. Pai de jovens, mesmo esposa, às vezes o marido teve um revés no trabalho, alguma coisa qualquer, tá com a cabeça meio baratinada, começa a entrar nessas ondas, entende? A depressão bate um pouco e aí eles começam a se afundar. E aí entram nesse processo. Eu sou um perdedor e um peso para os outros. Como se a vida fosse uma competição, né? A vida não é uma competição. Deus não faz uma competição com ninguém. Nós temos que dar conta só de nós mesmos. A gente não está competindo com ninguém. Não existe isso, pessoal. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Quem é que vai ser mais feliz sem mim? Essa ideia é uma ideia. Todas as ideias são ideias erradas. Mas que na cabeça de alguém doente, porque um potencial suicida, ele está passando por um processo de doença, que seja uma depressão ou que seja o que for, mas ele precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda. E essa ajuda aí, ela vai ser de vários tipos. Aqui diz assim, ó, o que posso fazer para ajudar? O que a gente pode fazer para ajudar? Conversar. Conversar muito. Esse é o ponto. Entender, saber o que está se passando. Um diálogo aberto, respeitoso, empático, para a gente se colocar no lugar do outro, né? Para ver por que o outro está sofrendo desse jeito. Para não... O que as pessoas fazem muitas vezes é assim, tipo... Ai, que bobagem. Isso é coisa de gente fraca, de gente de cabeça mole.
Não, pessoal, por favor, vamos respeitar. São pessoas que precisam de ajuda, de acolhimento, de amparo, de compreensão. Isso tudo pode fazer a diferença, né? Oferecer suporte emocional, ombro. Vamos levar agora chegou o momento de se espiritualizar um pouco, então a gente leva na casa espírita, faz um tratamento lá, ou em outras religiões que sejam. E ajuda profissional, que seria com os terapeutas tradicionais, a psicoterapia, mas principalmente o psiquiatra. Não vamos ter medo do psiquiatra. Vamos ir ao encontro do psiquiatra. Levar. Precisa tomar remédio? Vai tomar remédio. O remédio faz bem. Ele tira a pessoa de uma situação de crise que pode levar ela a cometer o suicídio. Então ele precisa tomar remédio. Não vamos ficar inimigos do remédio. O pessoal tem preconceito com remédio psiquiátrico. Não, não vamos ter não. Se for necessário que seja, né? Em comum, essas pessoas sofrem uma grande dor e não veem saída para ela, chegando a pensar em suicídio como forma de matar essa dor. O suicida, ele tem a lógica na cabeça de que se ele está passando por essa dor, ou por essa angústia, ou por esse sofrimento mental que ele está passando naquele momento, ele quer matar isso, ele não quer matar ele próprio, ele quer matar a dor que ele sente, ele quer matar o sofrimento, a angústia. Só que ele perde a percepção e acha que se matando ele vai resolver isso. Não vai. Vai se complicar muito mais. Então, a gente pensa sempre nisso, né? Tem questões de mitos aqui, os mitos são legais. Ó. O primeiro mito, né? O suicídio é sempre impulsivo e acontece sem aviso. Isso é falso. Sempre vai dar sinais. Os indivíduos suicidas querem mesmo morrer e não, ou estão decididos a matar-se. Isso também é falso. Eles querem parar com o sofrimento. Quando o indivíduo mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, está fora de perigo. Isso é falso também, tá? Às vezes as pessoas trazem de outras encarnações em que elas cometeram suicídio esse impulso suicida. Então ele tem que ser vigiado, controlado, né? Ele tem que ser mantido sob controle, porque senão dá de novo, né? O suicídio é sempre hereditário. Não, isso é bobagem, tá, gente? Não é hereditário, não. Cada um é individual. Os indivíduos que tentam ou cometem suicídio têm sempre alguma perturbação mental. Não, não precisa ter, não. Não precisa ter perturbação mental, não. Falar sobre suicídio pode dar a ideia de suicídio à pessoa. Isso aqui é uma tremenda coisa bem errada. As pessoas criam o suicídio como um tabu, aí resolvem não falar. Não, não podemos falar. Não podemos falar. Não, pessoal, é o contrário. Informação, acolhimento, conversar, botar para fora, isso faz bem. Deixar de falar é problema. Ele diz aqui mais uma coisinha assim, ó. O suicídio só acontece àqueles outros tipos de pessoas, a nós não. Isso aqui é engraçado, né? É que nem aquelas pessoas que dizem assim: ai meu Deus, fui assaltado. Eu nunca imaginava que um dia eu seria assaltado, sempre olhava e via os outros sendo assaltados, mas achei que isso nunca fosse acontecer comigo. O suicídio é a mesma coisa, doenças mentais é a mesma coisa, entre outros tantos problemas que pode acontecer com qualquer um. Não importa nada, não importa classe social, não importa o que acredita ou o que não acredita. Não, não importa. Isso pode acontecer. Após uma pessoa tentar cometer suicídio uma vez, nunca voltará a tentar novamente. É como eu falei antes. Quem tem a ideação suicida e quem tem esse impulso tende a sempre procurar um caminho parecido. Resumindo, gente, compreensão, amor, carinho, agregamento, colaborar com a vida alheia, fazer a caridade, sair de nós e encontrar o próximo, promover uma vida melhor para o nosso próximo,
são mecanismos que podem nos ajudar e ajudar as outras pessoas. Tiramos os preconceitos da mente e vamos amar os nossos semelhantes. É assim que deve ser, é isso que Jesus nos pede e é isso que Ele garante que nós teremos uma vida melhor. Certo, amigos? Eu agradeço muitíssimo por estar aqui com vocês. Espero que Jesus possa brilhar no coração e na mente de vocês. Vamos fazer nossa prece final? Então, mestre amigo, estamos aqui novamente para agradecer este momento, agradecer profundamente esse breve espaço de tempo em que estivemos juntos e que possa, sim, essas informações nos fazerem pensar sobre nossas vidas, mas principalmente pensar sobre a vida de nossos semelhantes. Como nós podemos melhorar e garantir que a vida continue. Ou seja, vamos todos pensar em como podemos valorizar cada vez mais a vida. Muito obrigado, que assim seja.